Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Guilherme. Vou fazer um vídeo diferente hoje. Como eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo sobre colonoscopia, né? Os sinais para se fazer uma colonoscopia, quais são os sinais, né? Se vocês não viram, aconselho verem esse vídeo. São 5 sinais para se fazer uma colonoscopia, né? Que são sinais de alarme que necessitam de fazer obrigatoriamente a colonoscopia para melhor investigação, né? São sinais suspeitos, geralmente de neoplasia, que é o câncer, né? Ou de outras doenças importantes do intestino. Não que tenha a doença em si, né? Mas sempre deve ser investigada se tiver os sinais que eu mencionei. Mas enfim, hoje vai ser um vídeo diferente, um vídeo mais de curiosidade para vocês que têm medo de fazer a endoscopia, a colonoscopia, né? Vou fazer um vídeo sobre a colonoscopia e um vídeo sobre a endoscopia. Então hoje vamos falar sobre a colonoscopia. Como é feita a colonoscopia? Então a colonoscopia é feita através de um aparelho, né, semelhante à endoscopia, né, praticamente, só que o que muda do aparelho? O aparelho de endoscopia ele é mais fino, né, e é menor, então ele tem cerca de 1 metro. E o aparelho de colonoscopia, o padrão, né, tem vários tamanhos, mas o padrão ele é mais comprido, então tem 1,2 metros, né, 120 centímetros, e ele é mais grosso porque ele tem que ser mais resistente por conta do exame ser mais difícil, né? O exame demanda bastante força do profissional, bastante manobras também com o aparelho, então ele força bastante o aparelho, né? Então ele tem mais chance de quebrar do que o aparelho de endoscopia durante o exame. Não que é comum, mas é um exame mais difícil de se fazer, né? Por conta do esforço, da dificuldade do intestino, que é muito individual, né, de cada um. Cada paciente tem uma forma aí de angulação do intestino, alguns mais tortuosos, outros mais retos, né, mais retificados, mais fácil de fazer o exame. Então depende muito disso também. Então talvez vocês já tenham visto pacientes que não conseguiu realizar o exame da colonoscopia completo, né? Não conseguiu avaliar o intestino todo por conta disso, de angulação do intestino. Vou deixar aqui para vocês algum exemplo, aqui alguns exemplos de intestino tortuosos, né? Sinuosos que dificultam a realização do exame. Porque o aparelho ele tem a flexibilidade, né? Ele consegue mexer a ponta. Vou mostrar para vocês no aparelho, né? Como que é o aparelho. Então fiquem até o final que vai ser bem legal esse vídeo. Vou mostrar para vocês como que é o aparelho, né? Para vocês terem uma ideia. Eu tenho um aparelho de endoscopia, mas o de colonoscopia é semelhante, né? Só muda o tamanho e a espessura, que nem eu falei para vocês. Então esses pacientes que têm um intestino muito tortuoso, com muita angulação no intestino, né? Ali no intestino grosso, né? No cólon, que é basicamente o que a colonoscopia avalia, né? O intestino grosso, né? O cólon, né? Cólon sigmoide, que é o finalzinho, o cólon descendente, transverso, ascendente, e o ilho terminal, que é o finalzinho do intestino fino, o intestino delgado, né? E alguns exames não conseguem completar totalmente. A parte mais difícil ali geralmente é a passagem ali para o ilho terminal, né, para avaliar esse finalzinho do intestino fino, porque o intestino é mais fino ali, né, a angulação também às vezes é difícil, então às vezes não consegue avaliar bem o ilho terminal, né, ou não é avaliado durante a colonoscopia por dificuldade da angulação, do exame mesmo. Isso não é incomum, né, ou seja, é comum de acontecer. Tem que avaliar também a colonoscopia, o preparo, né? Se o preparo está bom. Então, o preparo é bem chatinho da colonoscopia, para vocês que têm receio de fazer o exame. O exame é tranquilo, o mais chatinho é o preparo. Por quê? O preparo tem que fazer uma limpeza, basicamente, do intestino. Então, vai usar alguns laxantes, né? Depende do local, usa um laxante específico, né? Então tem vários, tem o manitol, né? Tem outros que você ingere também por via oral e vão provocar uma diarreia, às vezes causa um pouco de cólica, dependendo do laxante, e uma diarreia líquida mesmo, né? Porque a intenção é limpar bastante o intestino para conseguir avaliar certinho o intestino.
Se tiver resíduo, né, de cocô lá, de fezes, vai dificultar o exame, né? Então, como que você avalia se o preparo seu tá bom, né? Então, assim, você pode fazer uma autoavaliação. Se as suas fezes, né, diarreia no caso, né, tiver muito marrom ainda, marronzada, com cor, quer dizer que o preparo ainda não está bom. As fezes tem que ficar praticamente clarinha aí, né, o mais claro possível, né, e se tiver muito marrom, com alguns resíduos, não vai estar bom o preparo. Então sempre observa isso, se as fezes estão clarinhas, se elas estão líquidas, né, que vai estar por conta dos laxantes, e se ela está bem clarinha, né, quase transparente, aí basicamente sem resíduos. E além disso, né, vai fazer o jejum certinho, né, para não ter resíduos durante o exame. Assim o preparo vai ficar bom e vai conseguir avaliar todo o intestino. A não ser que tenha essas angulações que eu falei para vocês, que podem dificultar o exame, que no caso vocês devem já ter visto de não conseguir fazer a colonoscopia inteira, né, avaliar só uma parte do intestino, que é por conta disso. Mas enfim, vou mostrar para vocês agora o aparelho, para vocês verem mais ou menos como que é. Então aqui, ó, basicamente esse é o aparelho de endoscopia, né, o meu aparelho. Então como funciona, né? Aqui ele tem as medidas, ó, 20, que é tudo em centímetros, 30 centímetros, né? 40, então cada risquinho desse tem 5 centímetros. E o que é usado? Basicamente no exame é usado a parte mais fina. Essa parte mais grossa aqui, vou aqui tirar para vocês verem melhor. Essa parte aqui é basicamente onde a gente controla o aparelho, né? Então vocês vê certinho depois do vídeo de endoscopia que eu vou explicar para quem tem curiosidade como funciona esse aparelho certinho, né? Mas esse eu vou explicar mais para vocês terem uma ideia da colonoscopia. Então o aparelho de colonoscopia é semelhante a esse, porém aqui essa parte aqui que é mais fina, né? Que é a usada na colonoscopia, ela é grossa, é mais grossa que isso e mais comprida. Essa daqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem, ó, aqui tem 100 centímetros, ou seja, tem 1 metro, né? Basicamente esse aparelho que é usado, né? Mas contar tudo aqui vai dar mais ou menos 1,30 m por aí. Mas enfim, a gente conta essa parte fina que é a parte usada, que vai ser introduzida no paciente. Então, o de colonoscopia tem geralmente 1,20 m, né, mais comprido e um pouquinho mais grosso para dar mais resistência e conseguir fazer o exame e não quebrar o aparelho fácil, né? Isso aqui basicamente é a parte que vai vir aqui que vai lá na processadora para captar as imagens, né, e tudo mais, né, e processar as imagens. E essas duas partes vão lá. E aqui tem as entradas de ar, né? Porque a gente insufla o órgão, né? Seja o intestino ou o estômago, através de ar, né? Que é o CO2, que é gerado através da processadora, né? E aqui a gente coloca a parte da água, né? Para lavar o aparelho lá dentro quando suja, né? Ou para lavar o órgão também, né? Às vezes, por exemplo, faz uma biópsia, sangra um pouquinho, aí lava para visualizar melhor o órgão, né? E para limpar a lente também do exame, né? Do aparelho. Isso aqui é basicamente uma ponteira só para proteger a ponta, porque essa ponta é bem delicada e é a parte mais principal, né? Onde fica a lente, né? Que vai visualizar a imagem, né? A lente, né? E várias outras coisas importantes. E é a parte que é flexível, né? Que eu vou mostrar para vocês no vídeo de endoscopia certinho, para esse vídeo não ficar muito longo. Então é isso. Basicamente é assim que funciona a endoscopia e a colonoscopia, né? Essa é a diferença. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, para aqueles que têm dúvida, receio de fazer o exame. Não se esqueça de ver o vídeo sobre a endoscopia, que eu vou estar explicando como funciona o aparelho certinho. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço. Fui!